Muito bem, voltamos. Ok, estão me ouvindo? Sim. Ai, que bom, gente. Deixa eu... Como eu falei com vocês, antes de retomar o termos de conteúdo, eu quero chamar a atenção aqui, né, para atividade, né, referente a essa etapa. Então, teve ali a distribuição dos pontos, né, com estudo dirigido e trabalho, né, até passo, é estudo dirigido mesmo, né, estudo dirigido da unidade 3, deixa eu colocar aqui, para mim não falar besteira, porque é tanta disciplina, cada uma coisa. Isso, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, não precisa de tanto, né? Olhem só. Então, encaminhei para vocês no grupo do WhatsApp, tem atividade online, né? Semana que vem a gente vai realizar essa atividade. Tem o valor de 500 pontos. Aqui eu inverti, coloquei estudo dirigido depois, porque como a gente iniciou, né, o nosso assunto nessa semana, para dar um tempo de eu introduzir o assunto, para vocês terem, né, um repertório para iniciar o estudo dirigido. Então, e o estudo dirigido da unidade 3 e o trabalho sobre sistemática de fanerógamas, porque a nossa unidade 4, ela trabalha muito com sistemática, e aí eu estou tentando jogar, né, para a gente poder trabalhar, principalmente contemplar. Eu acho que isso é muito bom, isso é muito bem-vindo, né, essa contemplação desse assunto através do trabalho. Então, a gente vai ter aí o trabalho de vocês, que é o que eu vou explicar agora. Mas aqueles 100 pontinhos, que é meio padrão que eu gosto de fazer em todas as minhas disciplinas, que é para estimular que vocês façam atividade diagnóstica e aprendizagem da nossa disciplina, dentro do intervalo de tempo mais próximo possível, que aqui até o dia 16 de novembro, 100 pontinhos, também na parcial. E aí, né, que eu vou aqui apresentar para vocês, para a gente verificar que esse trabalho, né, chama a importância, dá realmente de ter essa caracterização, essa sistemática, né, identificação de diferentes espécies e contemplando sempre a característica de espécie e sua importância, né? Então, o objetivo do trabalho é apresentar características de espécies dentro das fanerógamas de importância biológica e econômica para o nosso país. Então, nós vamos fazer agora o sorteio dos temas entre os grupos, tá? São literalmente 4 espécies que são abordadas e citadas pelo nosso livro didático, né? Para a gente poder trabalhar. Então, são talvez mais, logicamente, vocês, mais de 4 grupos, mas a gente vai sortear, né? Mesmo que tenha mais de um grupo com uma única espécie, tá bom? Então, eu peço que vocês elaborem o trabalho utilizando uma revisão sobre o assunto. Ele deve conter um mínimo de 4 referências científicas, as quais devem ser apresentadas no final do trabalho. Vocês vão fazer uma apresentação em PowerPoint e eu peço a vocês de utilizarem principalmente de imagens, mais tópicos, tá? A apresentação no dia 16 de novembro. Então, aí, para a gente poder fazer esse sorteio, a gente faz o seguinte: possam ser os trabalhos, né, que vocês já têm ali costume de realizar, possa ser da maneira que vocês julgarem, né, melhor, possa, né, ou seja, ser aqueles grupos dos quais vocês já têm um certo contato ali no dia a dia, não tem problema nenhum. Vocês me dão o nome de um representante do grupo e a gente faz o sorteio, tá? Sendo o número 1, eucalipto, número 2 é o feijão, número 3, o ipê amarelo e número 4, o arroz asiático, tá certo? Então, deixa eu ver aqui, né, fazer propaganda de cueca, não dá não? Deixa eu pegar aqui. Sortear entre 1 e 4. Qual que é o primeiro grupo que quer fazer o sorteio aqui do tema? Perdão, quem que falou? Pode ser o meu, Luciene. Letícia? Isso. Ok, Letícia. Vamos sortear aqui agora. Vamos ver. Entre 1 e 4. 2. Feijão. Tá, Letícia? Vocês vão falar sobre feijão comum, fazer óleos vulgares.
Letícia. Quem mais? Eu, professora. O Gabriel. Vou voltar à página principal. Entre 1 e 4. A princípio, a gente vai, se porventura cair o mesmo tema, a gente vai dar prioridade para não ser o mesmo, tá? Só diante da necessidade que a gente vai e ter o repeteco. Sortear, então vejamos, Gabriel. Número 1, você vai falar sobre eucalipto, Gabriel. Quem mais? Eu. Karine. Muito bem, Karine. Entre 1 e 4. Tá? Veja, ó. Entre 1 e 3. 1 e 4. Sortear. Número 2 já foi. Na verdade, entre 3 e 4. Vou fazer aqui, ó. Eu bobeei. Entre 3... Ia falar isso agora. São poucos neurônios, sabe, Daniel? Entre 3 e 4. Vejamos, Karine. Número 3, IP. Karine, vocês vão falar sobre IP. Espetáculo. Mas todos os temas são muito bons. Dá para trabalhar muito legal. Bem, quem que vai ficar com arroz asiático? Oriza Sativa? Quem que tá faltando? Porque a gente só foi Gabriel. Pode ser o Milton. Pedro. Ok. Tem mais algum grupo que não tenha sido contemplado? Tem alguém que está sem grupo? Enfim, só para a gente... Só um minutinho. Deixa eu só perguntar. Ô, Karine. Tudo bem. Eu. Karine, a gente tá no mesmo grupo ou não? Porque senão eu já sorteio um para nós. Não sei, eu tô sozinha. Tá. A gente pode fazer então? Eu, você, a Lara. Pode. Não, tranquilo então, obrigado. Então, Karine, Daniel e Lara. E Lara. Então, até vou pegar aqui que a gente tem uma noção. Acho que até a Lu, que estava com a gente também na última vez. Nem sei se ela tá. A Luciana. Eu não sei. Não sei. Depois você vê direitinho com ela, tá? No caso, é Pedro, Vitor. Né, Pedro? Seu grupo é Felipe. Pedro, Vitor, Felipe. Isso. E a Rafaela, mas caso ela não esteja em algum grupo já. Oi? Bem, é Mariana. Oi, Mariana. Eu acho que a Luciana, ela trancou de novo. É mesmo? Que ela deu sumida. Ela tinha me falado que ia trancar, mas não sei se ela trancou, não. Ela deu uma sumida. Eu realmente, por isso que eu até falei que eu não sabia, porque ela não tem participado, pelo menos não das minhas disciplinas. Que pena, hein? Mas diz ela que, né, se ela falou que se ela fosse trancar, ela ia voltar no semestre. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Finalizar, não, tá? Falta tão pouco. Então, Letícia, Mariana e Sara? Isso. Ok. Gabriel, é você e mais alguém, Gabriel? Acho que Gabriel também foi jantar. Qualquer coisa, tem mais alguém? Se porventura tiver alguém aí faltando grupo, alguma coisa, me fale, tá? Para poder sortear. Eu tô sem grupo, eu preciso que você sorteie um para mim também. Bruna. Então, vejamos, Bruna. Voltar para a página principal. Então, vou colocar entre 1 e 4, porque todos já foram. Vejamos, Bruna. Você vai falar sobre o IP, tá? Bruna. Bacana. Bruna. IP amarelo, tá? Então, tá certo, gente. Porque aí, né, a partir desse momento, você já tem aí como iniciar o trabalho e não deixar para a última hora, tá bom? Bem, então vamos retomar. Isso que é importante, só peço vocês atenção, né?
como eu falei com vocês, distribuição, as datas, o estudo dirigido. Eu tenho recebido, de uma maneira geral, né, em termos de disciplina, as atividades que eu estou colocando, o pessoal já está enviando, né? Não está esperando, não. E é o que eu realmente, ó, gente, o hábito, abre o Word à toa. É o que eu aconselho, tá? Façam para vocês já ficarem tranquilos. Bem, então vamos aqui, continuidade, né, ao nosso assunto. Esse é o slide que a gente parou. Eu estava chamando a atenção de vocês. Só para finalizar em termos de assunto. Qualquer coisa, tá? Que é igual, a partir de agora vocês vão realizando o trabalho. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai sanando aí no decorrer, tá bom? Bem, aqui chamando a atenção, então, que a gente estava comentando da importância das reservas referente, né, essa reserva de nutrientes para um bom desenvolvimento da estrutura embrionária, né? Bem, aqui chamando justamente a atenção para essas reservas, que elas acabam se acumulando na estrutura da semente, né? E temos, lógico, como eu já até tinha citado antes do intervalo, a gente tem ali reserva de amido, a gente tem reserva de estruturas proteicas, a gente tem reserva de lipídio, então isso vai ser também muito variado ali em relação à espécie. Até coloco aqui no caso específico, né, dos cereais, que a reserva é o amido, né, e que é observada aqui nessa estrutura que é denominada de endosperma, como eu já tinha destacado para vocês, né, anteriormente, antes da gente ir para o intervalo. Existe essa variação, eu já tinha até dado como exemplo, porque é clássico, nós sabemos ali, né, amendoim, castanhas, tem uma quantidade lipídica muito grande. E a gente sente isso, inclusive a gente pode fazer. Quando a gente faz ali paçoquinha, né? Quando a gente está ali moendo amendoim, a gente percebe realmente que escorre ali o material lipídico, clássico, porque presente nesse material, presente ali como reserva, né? Que é delicioso, que é sim a reserva energética, mas absolutamente calórico para a gente que está ali consumindo. E mesmo porque normalmente a gente não consome um só, né? Fica tipo pipoca. Então a gente tem que ter um certo cuidado em relação a esses excessos em função desse grande acúmulo lipídico que existe nessas espécies, né? E aqui, inclusive, também, né, na mamona, tá? Aí, hoje em dia, nem tanto, mas anteriormente a gente brincava muito, né, com semente de mamona, e tem ali uma grande reserva de lipídica, tá? Nesse ambiente de endosperma. E lógico, né? É por isso que eles conseguem também extrair óleo de várias dessas sementes que a gente está aqui citando como reserva lipídica, tá? Eu falei com vocês, acaba tendo o embrião, olha que bonito, isso daqui é uma imagem real, né? Onde a gente tem a estrutura do embrião, inclusive fica até clarinho, né? Até mais difícil aqui de contextualizar no conjunto, identificar no conjunto. Mas a gente tem a presença do embrião e toda essa estrutura, né, de cotilédone envolto, protegendo e amparando nesse processo, inclusive nutritivo, né? Mas isso é fundamental para o bom desenvolvimento dessa estrutura, tá? Da mesma forma que a gente pode perceber. Tem toda uma proteção a partir do revestimento, né, dessas sementes, que também é importante, que ajuda a manter internamente o ambiente. Aqui é um desenho esquemático diferencial de dicotiledônia e monocotiledônia, no qual a gente observa, né, as mesmas características, né, observados, a presença, inclusive, que eu vou mostrar para vocês imagens bonitas, né, reais, onde a gente muitas das vezes consegue já identificar, né, a presença das folhas primitivas, né, que vão ter origem a partir dessas estruturas.
É fato, né? Quando a gente fala dos embriões das gramíneas, existe uma característica, ela se destaca de uma maneira geral, porque elas apresentam um cotiledo, né? Único, a gente fala absolutamente maciço, né? Isso reforça em termos mesmo de proteção, até mesmo porque isso colabora, né? Nesse processo em termos de dispersão e proteção dessa estrutura de semente, né? E essa estrutura maciça, ela recebe um nome que a gente fala de escutelo. Como eu falei com vocês, tem um revestimento externo, que é protetor, né? Que muitas das vezes a gente até fala casca. Ah, tira aí a casca do feijão, né? Usa determinadas terminologias, mas justamente por isso, porque existe sim esse envoltório, né? Que ele é protetor aqui, que ele inclusive ajuda a diminuir, né, a possibilidade até mesmo de desidratação do material que está aqui, né? E é uma maneira protetiva, óbvio, né? Afinal de contas, aquela estrutura embrionária vai começar a germinar e para dar origem ali a um novo espécime. Olha, como eu falei com vocês, eu achei essas imagens, né? Porque às vezes é difícil da gente ter, em termos de observação real, a gente trabalha muito com desenhos esquemáticos, né? Então, quando a gente observa uma imagem assim, real e bonita, de qualidade, eu acho legal de chamar a atenção para o aluno, né? Essa estrutura que a gente fala de radícula, que é realmente, né, a estrutura de raiz rudimentar, que começa a acontecer a partir do momento da germinação da semente, né? Tem uma regiãozinha aqui que vão aparecer em outras imagens, inclusive mais fácil, e que vocês conseguem identificar facilmente. Por exemplo, aquela estrutura do feijãozinho, né? Normalmente, quando a gente até faz o desenho, a gente até já faz essa estruturazinha representativa ali no desenho. Por quê? É uma estruturazinha de hilo, é realmente uma cicatriz, né? Que se faz, que se observa nessa semente, tá? Testa é uma estrutura, né, que possa ser visível e que se destaque em relação a essa semente que está germinando, né? É importante porque ela acaba que ela se apresenta como um pequeno poro, pequenas porosidades, tá? Pequenas estruturas que permitem, inclusive, ali a troca do material da semente com o meio externo. Olha aqui, eu falei com vocês que vocês iam identificar facilmente a estrutura do hilo, né? Que está aqui presente nessas imagens. Aqui, acho que ainda mais facilmente para vocês, né? Como eu falei com vocês, hilo é uma pequena cicatriz, né? Que surge nessa estrutura de testa, que eu mencionei anteriormente, com essa porosidade, né? Após ela realmente se desprender, após que essa semente ela se desprenda daquela estrutura peduncular. Né? Então, ela é o local ali onde ela se desprendeu, tá? E tem a presença da radícula, que vai dar, como eu falei com vocês, origem à estrutura da raiz rudimentar, que possa ser, nem sempre, né? Mas que possa ser. Oi, pode falar? Eu não entendi até agora. O hilo é cicatriz de quê? Hilo. Ó, para começar, esse aqui é o hilo. Essa estrutura de semente, ela não está, originalmente, ela não está ali associada à estrutura do fruto. E a semente, por exemplo, vamos imaginar ali na melancia. Só se você realmente não gosta de melancia, mas se você for, né, na sua imagem fotográfica ali, na hora que você retira aquela sementezinha da melancia, aquela semente ela não tá grudada ao fruto. Não existe ali, né? Ela não tá ali associada, não tem uma pequena estruturazinha, que a gente fala, uma estruturazinha penducular, que liga aquela semente a alguma parte do fruto. Então, como você falou, isso é cicatriz de quê, né? Essa cicatriz que a gente, né, fala que é hilo, mas que corresponde a essa pequena demarcação, que é onde ela tinha a ligação dessa semente a uma estrutura peduncular, ali que ligava ela ao fruto, ok?
Deu para você visualizar aí no seu imaginário, recordar aí? Ok, Gabriel? Cordão umbilical da semente. A grosso modo, não deixa de ser, tá? Brincando. Associação. Bem, aqui colocando, né? Esse aqui é o feijão andu. Existe, né? A estrutura da radícula, ela começa aqui a se pronunciar, né? Afinal de contas, é aquilo que a gente falou. A partir dela, nós teremos a emergência de uma raiz, que a princípio será uma raiz primária, como a gente pode perceber aqui nessas outras imagens, né? Mas que ela só vai se desenvolvendo e que ela é fundamental para justamente também permitir, né? Porque o pressuposto que essa semente agora esteja num solo, que ela esteja num ambiente em que ela comece também a criar situações para que ela possa vir obter água e nutrientes também do solo, né? Então é fundamental esse início ali, essa presença dessas raízes e também que, obviamente, vai servir ela de sustentação para o local, né? E as primeiras folhas que também começam a se lançar. Olha aqui que bonito, né? São diferentes imagens e, logicamente, às vezes a gente percebe, porque são também sementes de diferentes espécies. Então, aqui, nessa observação, mais uma vez dá para a gente ver... Opa, por que tá aqui? A estrutura do hilo, né? Como a gente pode observar aqui. Tem a estrutura da micrópila, estrofíolo e a estrutura da testa, né? Que é aquela estrutura de tegumento, porosa. E essas demais estruturas, na verdade, são estruturas que vão permitir com que essa semente também, ali durante esse processo de germinação, possa também obter, né? Interferências e até informações em relação ao meio, em termos de umidade, temperatura, né, que favoreça, que colabore ali nesse conceito de desenvolvimento. Aqui, como eu acho que já tinha até chamado a atenção de vocês, teve no iniciozinho da nossa conversa aqui hoje, onde eu coloquei diferentes, se não me engano, foi o slide do que o Daniel também comentou, daquela sementezinha branca, né? Onde a gente tem diferentes tipos de espécies, de sementes de diferentes espécies, né? Onde a gente possa observar ali detalhes, perceber que as sementes não são, né, logicamente iguais entre si, tem variações e tem às vezes algumas estruturas que eu posso perceber que está presente numa semente e que eventualmente a outra eu não enxergo isso, né? É isso que eu vou mostrar para vocês. Existem algumas estruturas externas às sementes que possam estar ali presentes em função de alguma característica especial daquela espécie, né? Como, por exemplo, aqui a carúncula, tão clássico aqui, né, nessa semente, tem outras também que eu vou mostrar para vocês. O arilo, também aqui presente. Olhem só, aqui a carúncula, né? E esses aspectos servem, né? São específicos ali para aquela semente, ajuda, às vezes, na dispersão daquela semente por características específicas daquela espécie, que ela acaba tendo uma dispersão, né? Facilitada ou não por essas estruturas. Inclusive essa daqui, ó, a gente fala da ala, uma ala lateral, ela funciona meio como uma, entre aspas, uma asinha, porque ela, diante ali da presença do vento, né, ela tem a possibilidade de uma dispersão maior. Olha aqui, essa daqui é a lixia, né, a gente chegando aí, caminhando para uma época, mais para final de ano, a gente começa a ter a presença de alguns frutos, né, de algumas espécies, enfim, diferenciados, que são às vezes mais relacionados a uma determinada época do ano, né? A lixia é uma delas. E o que ela apresenta, a gente dá para perceber a observação, né,
do fruto como um todo, que ela observa-se dentro dela a presença de uma grande semente, né? Característico dela, inclusive, grande parte da lixia é principalmente essa estrutura de semente, e que tem a presença, né? Esse arilo, que é a parte, inclusive, que a gente comestível, né? Essa parte comestível, a gente fala que é essa parte externa, que é o que a gente fala arilo, ela acaba também colaborando na dispersão da semente, uma vez que ela possa ser atrativa no seu contexto alimentar. Então, é uma estrutura, né, que também serve como esse atrativo. Aqui, exemplo de semente com estruturas, né, carúncula, pleurograma, ou seja, tem uma diversidade de nomes, até mesmo pela própria conformação e presença deles em diferentes espécies, e que, principalmente, como eu falei com vocês, tendem a colaborar com essa dispersão diferenciada. E justamente por isso, né, porque este é um assunto fundamental quando a gente fala dentro desse conjunto de características das sementes. Por quê? A gente volta à nossa reflexão inicial. Se é tão interessante, né, para as plantas de uma maneira geral, ter ali da semente, que é aquela possibilidade de outros espécimes a partir do complemento de uma reprodução sexuada, também, né, é fundamental que essa semente possa ser dispersa em diferentes ambientes. Essa é uma fala não nova, importante, que de uma maneira geral acredito, né, que seja fácil da gente entender dessa sua importância, mas é porque existe uma nomenclatura da maneira da dispersão de determinadas sementes. Então, é por isso que a gente volta nesse contexto, né, já que a gente está falando desse conjunto de sementes, porque tem essa nomenclatura específica para a dispersão, né, de algumas dessas espécies. E aí, existe, né, como eu falei com vocês, muitas das vezes a presença de algumas estruturas associadas a sementes que venham colaborar com essa dispersão, porque é clássico, né, que dentro dessa diversidade toda, a dispersão das sementes via vento, né, com a possibilidade de ser lançado ao sabor do vento, é uma das bem clássicas, né, e que faz com que, inclusive, a semente ali tenha a dispersão não dependente, inclusive, de outras espécies, né? E é isso que a gente tem. Tem fatores bióticos e abióticos. Mecanismos que sejam associados a outras espécies, que venham a ter a necessidade de outras espécies que possam também colaborar com essa dispersão, e fatores não, que pela própria característica daquela semente, daquela espécie, né, tem fatores que vão facilitar a ela atingir locais diferentes, locais distintos, né? Aqui a pneumocória, que é a via clássica, né, que é essa dispersão pelo vento. E existem, né, algumas sementes que vão apresentar, né, essa plumagem que favorece, que até mesmo enfeita, né, que ajuda a enfeitar aí os ambientes e que, enfim, é fácil da gente identificar, fácil de dispersão e consegue levar até relativamente a boas distâncias. Essas, né, que fala justamente da importância dessas estruturas que acabam, né, muitas das vezes tendo origem ali a partir de estruturas, como eu falei com vocês, presentes das sementes, com os funículos, estruturas que possam ser lançadas aí para capacitar aquela semente à sua dispersão. Aqui, exemplos, né,
pela dispersão anemocórea. Então, como eu tinha até destacado a vocês, né, com a presença das alas, isso favorece muito. A presença, inclusive, que se chama, entre aspas, né, de asas presentes nas sementes, mas são estruturas membranosas que realmente também favorecem. Reparem que são todas estruturas que venham facilitar, né, favorecer com que aquela semente possa realmente ser levada pelo vento, né? Então, dentro dessa característica de anemocória. E a clássica, inclusive, a que eu utilizei para vocês, né, na identificação, porque eu acredito que na hora que a gente fala de dispersão pelo vento, uma das vias mais clássicas de dispersão que a gente se recorda é justamente essa, né? Tá ali no imaginário para todo mundo que já foi criança algum dia, né? E diga-se de passagem, eu também já fui criança, então eu me recordo muito bem em relação a isso, né? Aquilo que às vezes os meninos aqui de casa falam, nossa, mas ela também já foi criança? Até parece, tem hora que eles me colocam assim, parece que eu sou da época do dinossauro. Bem, outra via, que é a que a gente fala autocória, né? Auto é própria, né? Ou seja, é quando a própria semente, foi impressão minha, alguém falou alguma coisa? Acho que foi impressão, né? Quando a própria, né, ali semente, até a gente fala, o próprio fruto, muitas das vezes por a característica que ele tem, né, de energia ali reservada do material dele, do fruto, ele acaba colaborando com a dispersão, tá? E isso se faz, inclusive, por aquelas características que a gente já mencionou. Quando o fruto, inclusive, ele consegue fazer, por exemplo, medidas de explosão, né? Ele acaba liberando. Então, ele mesmo, né? O fruto, ele acaba tendo a capacidade, por características próprias, né? Até pela força, por aquela energia interna ali, onde está armazenada as sementes, são armazenadas as sementes, ele acaba explodindo e ele mesmo, né, colaborando para essa dispersão das sementes, tá bom? E a gente também fala que tem a característica, que é um tipo de dispersão autocórica, que a gente dá um nomezinho à parte, que é a borocória, que o fruto, às vezes ele não tem a característica de se romper, tá? Mas ele é pesado. Então, a força gravitacional faz com que ele caia, né? Então, acaba que esse peso da gravidade faz com que ele caia, e aí, logicamente, ele acaba entrando em contato ali e facilita, né? Favorece com que a partir dele você tenha a presença de novos espécimes. Então, ele não deixa de ser autocória, porque é próprio, com a característica dele, mas com essa particularidade. Não a semente, ela não vai ser dispersa pelo fato do fruto se romper, né? Mas pela característica dele cair-se, né? Pela força gravitacional de fazer com que aquele fruto pesado caia ao solo. Essa, obviamente, clássica, a gente já teve oportunidade, afinal de contas, em outros contextos a gente também trabalha isso, né? Lá na biogeografia, a gente, falando dos biomas, a gente fala muito disso também, que é a hidrocória. A partir do momento que existem, sim, alguns frutos que têm a capacidade de flutuar ali na água. Então, eles têm a dispersão hídrica, né? Por isso o termo hidrocória. Então, obviamente, são espécies que têm essa associação, né? Que tendem a ter essa facilidade, essa proximidade com ambientes alagados, quer seja ele qual motivo for, né? E que acabam tendo a possibilidade de dispersão. Ô, professora, a do abacate não é não, né? É a gente que põe só para criar raiz, né? A do abacate, a gente tem esse caso aqui, ó, borocória, porque ele é um fruto pesado, tá?
e ele possa cair sim no solo e a partir dali ter a presença dele. É lógico que isso por vias naturais, né? Mas a gente pode ali pegar aquela semente e possa literalmente fazer o plantio a partir, né, da semente ali. Mas isso na natureza, ele cai, ele se dispersa por esse fator borocória. Inclusive bem pesado, né? Bem pesado, bem pesado. E essa, eu falo com os alunos, é clássica, é muito linda, porque envolve, inclusive, outras espécies, né? Com a presença aí de vários animais, sejam eles vertebrados ou invertebrados, né? E, logicamente, tem uma associação muito grande com o hábito alimentar desses animais. Então, a maneira de dispersão é o que a gente denomina zoocória, em que esses animais eles são atraídos a partir do fruto, pela característica alimentar, e eles acabam transportando, né? Transportando essas sementes. Afinal de contas, eles, né? Aqui na minha região tá agora nesse momento com uma quantidade muito grande de pé de manga, jabuticaba, né? Então a gente acompanha muito desse movimento, inclusive às vezes a gente acha, né, aqui no quintal cedo, tá ali, tá o fruto, ele tá partido, né? Ou seja, ele alimentou, mas ele acabou trazendo, inclusive aí até morcegos também participam desse processo, né? De dispersão de alguns frutos, na verdade, dispersão de sementes, a partir do momento que eles estão ali consumindo aqueles frutos, né? E, logicamente, a gente não tem como também negligenciar a presença também de insetos, né? Que possam participar disso. Inclusive, tem um termo específico para as formigas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui, chamando a atenção, né? Toda essa dispersão que a gente fala aqui pela zoocória, ou seja, com a participação dos animais, tem muito a ver com a característica dos frutos, né? Por essa pegada alimentar que cada um deles ali confere, né? Inclusive, você já deve ter ouvido falar, o café, acho que um dos mais caros que se tem, que é o café jacu, né? O que acontece? Essa ave, ela se alimenta literalmente, né, do fruto, e essas sementes, elas vão passar pelo todo o trato intestinal do jacu, né, que é essa ave. E que, na verdade, eles, né, em termos de observação, essa semente, ela sai intacta, né, viável, mas que, na verdade, a estrutura, lembra, né, daquela casca, aquele envoltório ao entorno dessa semente, se torna mais delicado. Então, eles falam que esse café, né, a partir que é recolhido das fezes da ave jacu, tá? Ele é extremamente saboroso, muito reconhecido pelo mercado e com alto valor, tá? Eu acho que tem gente com o microfone ligado aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ativar muito. Ativar. Professor, eu acho que você se mutou. Sim, porque na hora que eu ativo, mudo para todos aqui no meu celular, eu provoco acabo realizando a mutação no meu também. Estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim.
Mas na hora que eu fiz, falei assim, gente, eu já fiz isso uma vez e deu mal. Na intenção, né, de resolver, eu acabo complicando. Bem, isso que eu estava falando com vocês. Então, esse aqui é o material, é pellet fecal mesmo, que é recolhido e tem muito disso, né? Criação da ave jacu, ali próximo aos locais onde tem, né, também a plantação do café, e depois eles saem ali retirando esses pellets fecais, tá? Obviamente vão aí tratar essas sementes para poder moer e fazer ali o café. Mas dizem que é absolutamente saboroso, né? E principalmente se tem a partir do momento, né? Logicamente que tem ali o reconhecimento do mercado através do valor, né? Café caro, que é o café jacu. Ou seja, e tem, né, aquilo que eu falei com vocês, eles acabam fazendo, né, que passa a semente no trato digestório dele, embora ele saia inteiro, aquela digestão, que é o processo, obviamente, ele passou ali pelas enzimas, o trato digestório, enfim. Logicamente, isso acaba fazendo com que esse café, dizem eles, que fica ainda com um sabor ainda mais requintado. Aqui é clássica, né? Que é epizocória. O quê? É a dispersão através de estruturas específicas das sementes que tendem a agarrar, né? Olha aquele carrapicho, né? Ele acaba aderindo. Se a gente passa ali no ambiente, tende a ficar associado à nossa perna, à calça, né? Ao tecido da nossa calça. Da mesma forma que ele também adere ali à pelagem dos animais que passam, acabam podendo dispersar essas sementes em outras áreas, né? Aqui, olhem só, vê se a gente não reconhece uma coisa dessa, né? Vê quem é, você não teve infância, né? Passar, correr para tudo quanto é lado. É horrível. Mas olha só. Até um bicho. Mas é uma maneira absolutamente eficiente, cumpre muito bem o papel, né? A gente sai, inclusive é difícil retirar isso aqui da calça, ele fica bem aderido, né? Agora você imagine isso, aderindo ali. A orelha do cachorro, então, é 3 vezes pior. Como? Perdão, desculpa. Quando pega na orelha do cachorro, é difícil de tirar. Na orelha do cachorro, até que no pelo do cachorro, mesmo? Nossa senhora, tem que quase arrancar o pelo junto para poder tirar de tanta A gente não entende, ele fica desesperado. Fica. Ou seja, moral da história, altamente eficiente na dispersão aí dessa espécie, né? Cumpre muito bem o seu papel, que é isso que elas desejam. Vocês imaginem, a gente consegue levar isso a longas distâncias, né? Nem sempre dará o que se deseja, porque às vezes eu acabo levando para dentro da minha casa, fico ali retirando e vou depois jogar aquilo dali fora. Mas se a gente imaginar isso na natureza, com os animais transitando, né? Indo em diferentes locais, mantendo-se na natureza, cumpre o papel do qual é o objetivo central. Como eu falei com vocês, aqui a presença particular, né, das formigas também, que é o que a gente fala de mimercória, tá? Que elas conseguem fazer a dispersão também de sementes de algumas espécies. É óbvio, né? Tem aí uma característica de peso, né? Afinal de contas, são absolutamente delicados, não conseguem, lógico, fazer a dispersão de toda e qualquer semente, mas algumas espécies lançam mão da participação, né, das formigas nesse contexto. O que é muito importante, e aí a gente ressalta, né, diante do que a gente viu, a importância da manutenção do ambiente natural, né, como que as espécies e essa interação também
até uma coisa que eu não comentei e é importante destacar. Principalmente quando tem essa característica de dispersão de sementes associadas a outras espécies, como no caso aqui da formiga, como, por exemplo, no caso de outros animais, né? Acaba tendo uma associação muito grande, uma necessidade de preservação de ambas as espécies, né? Porque é uma dobradinha. O animal, ele tem naquela espécie um dos seus hábitos alimentares. Tanto é que ele vai, é atraído pelo fruto, e a partir desse hábito ele acaba colaborando com aquela espécie vegetal para a dispersão da sua semente, né? Então, eu vou preservar a espécie vegetal como também fonte de alimento para aquela espécie animal. E aquela espécie animal, ela é muito importante porque ela também colabora na dispersão daquela espécie vegetal. Então, assim, é uma questão cíclica, da qual da gente dentro da biologia, que a gente sempre chama atenção, sempre destaca da importância da preservação da natureza, dos ecossistemas, né? Do habitat de uma maneira geral, a gente consegue ver dentro desse contexto estritamente específico, né? Afinal de contas, estamos aqui dentro da botânica, falando sobre dispersão de sementes, mas a gente, mais uma vez, né, consegue ter essa percepção da importância do respeito ao ambiente, manutenção das espécies, manter equilíbrio, né? Na verdade, ter um mínimo de interferência humana. Algumas situações, lógico, a gente acaba interferindo, a gente sabe que né, a gente acabou tendo na proximidade da nossa presença em vários pontos da natureza, mas o mínimo possível, né? E aqueles locais que, então, seja possível, não precisa nada ali da interferência humana, que a natureza por si só, ela encarrega, e ela, em harmonia, consegue ali manter as espécies animais e vegetais de uma maneira adequada. Aqui, né? É isso que é fundamental, é um processo, inclusive, que eles falam, né? Qual é a evolução entre essas duas espécies, né? Entre espécie animal e vegetal, porque tem uma necessidade mútua aí, né? Uma ajuda mútua nesses sentidos. Enfim, então isso é muito importante também de ser destacado. Aqui, na verdade, está certinho no que eu imaginei que ia dar aqui hoje. Faço com vocês uma sugestão de leitura, está presente no nosso livro texto, mas é porque é um artigo que ele é indicado e que mostra sobre a análise de sementes florestais. Então, quem porventura se interessar por esse assunto, né, tem aqui, né, essa indicação de leitura que contempla aqui para nós este assunto. E aí, vou colocar esse como nosso pano de fundo, de fato, né? Semana que vem a gente tem a nossa continuidade. Eu acho que eu já tinha olhado, deu tranquilo. Semana que vem, durante a nossa aula, a gente vai fazer, tá? A nossa aula de fanerógamas, eu vou dar aquela atividade online pra gente, tá bom? Então, de uma maneira mais específica, semana que vem, não faltem aula não, tá? A gente vai aplicar a atividade online, dá tranquilo, pra gente poder contemplar aqui, tá certo? No mais, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, tá? Em relação ao trabalho, é só me acionar. Ok? Boa noite, Felipe, Vitor. O Vitor. Boa noite. Pedro. O Vitor hoje estava sem microfone. Eu ia até falar que ele jantou a noite toda, porque eu não ouvi a voz dele. Mas você salvou ele por um triz, tá, Pedro? Boa noite, Bruna, Daniel, Felipe, eu já falei, Gabriel, Karine, Lara, Letícia, Mariana. Boa noite, gente. Sara. Já falei do Pedro também. Boa noite, Lu. Boa noite, viu, Mariana? Tudo de bom para você, viu? Obrigada. Beijão. Fiquem com Deus, gente. Com Deus. Tchau, boa noite. Tchau. Eu vou mandar um e-mail pro pessoal lá do CR Bio, tá? Depois eu dou retorno para vocês. Ok, obrigado, você é demais. Beijão para vocês. Vamos que vamos, tamo junto.